Olá pessoal, bom dia a todos. Então vocês são os que ficaram em Caxias e não foram aproveitar o feriado do carnaval? Então tá bom, nós somos, né? Ok, muito bem. Bom, eu, como talvez vocês saibam, né, estou fazendo uma série, estou me propondo a fazer uma série a respeito dos alicerces de uma fé saudável. Eu já falei sobre a graça e eu falei sobre a fé. E eu acho que são dois alicerces bem interessantes que às vezes eles são mal compreendidos, às vezes são mal entendidos. E eu vi a Gabi se abanando, o fogo do Espírito ainda vai chegar, fica tranquila aí. É só aquela brincadeira. Mas eu exemplifiquei que a graça é o favor imerecido que nós recebemos pelo sacrifício de Cristo. Nós não merecíamos, e sem precisar fazermos qualquer outra coisa, além de ser amados por Deus, nós recebemos a salvação. Ela nos é colocada diante de nós. Então essa é a graça. Também falei sobre a fé. E a fé, ela então é o meio pelo qual a graça nos alcança. Eu falei que fé não é pensamento positivo, como algumas pessoas falam, né? Vamos fazer uma fezinha no jogo do bicho, vamos fazer uma fezinha na Mega Sena. Fé não é, eu tenho fé que vai dar certo, o meu time vai jogar hoje e eu tenho fé que ele vai ganhar. Na verdade, fé é acreditar que aquilo que Deus fez é suficiente. Então é o meio pelo qual a graça vem. Simone e eu estávamos assistindo uma série, na verdade é um reality show no Amazon Prime. Interessante até. O nome chama Beast Games. É um excelente... Se você gosta de ética, assuntos de ética e filosofia, assista aquilo que você tem o ser humano exposto de uma forma... Você pega o melhor e você pega o pior do ser humano. Que são pessoas que nem a gente. Né? É muito interessante ver ali algumas coisas. Mas o personagem que ganhou essa edição do Beast Games, 10 milhões de dólares ele ganhou. Não, ele tem, eu não vou falar quem é, mas ele lida com um problema com um filho mais novo. E esse filho mais novo, ele tem um problema no transportador de creatina. Diz, nossa, o que é isso? Quando eu ouvi falar, eu disse, vamos dar uma olhada aqui, o que é isso aí? O nosso corpo, ele produz naturalmente creatina, que é uma reserva de energia dos músculos. Vamos resumir basicamente assim. Só que para a creatina fazer o trabalho dela, ela precisa de um transportador específico. Não basta você comer creatina, que eu sei que o pessoal que faz musculação faz, e está certo, é um suplemento alimentar recomendado. Se o transportador de creatina não leva a creatina até onde ela tem que estar. E esse é o problema do filho dele. Então a fé é mais ou menos isso. A graça, ela precisa nos alcançar, e como é que a graça nos alcança? Por meio da fé. Por isso que não adianta nós termos, eu vou fazer coisas boas. Não é o transportador da graça. Eu vou fazer boas obras, você é uma pessoa legal. Não é o transportador da graça. Não adianta, você vai ficar cheio de um monte de obras e ainda assim você não vai alcançar a graça. E é ali que repousa a salvação. Então é interessante, né? Então, assim como nós temos um elemento específico que leva a creatina até a função que ela tem que fazer no nosso corpo, também nós temos um único elemento que é capaz de transportar a graça até nós. Se chama fé. Por isso Paulo fala, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Então a fé é o que vai trazer essa graça até nós. Hoje eu quero falar sobre um outro elemento. Qual é o objeto da fé? Não, o objeto da fé é a graça. Sim, mas a graça em quê? O que fez Deus para que nós tivéssemos e recebêssemos essa graça? Porque, afinal de contas, se você já tem algum tempo de vivência dentro do meio cristão, todos nós sabemos que o homem ele tem uma dívida impagável para com Deus. E todos nós nascemos do lado de fora dessa dívida impagável.
Por isso nós criamos então essa ideia de que talvez uma boa filosofia, de que talvez umas boas obras, talvez ler bastante a Bíblia e se tornar alguém religioso, nós vamos sempre tentando procurar preencher aquela falta que nos faz. Que muitos outros autores, filósofos, Blaise Pascal, ou autores que pensaram um pouco mais fora da caixinha, como Fyodor Dostoiévski, ou pessoas que tentaram entender o comportamento do ser humano, aí você pega Lacan, você pega Jung, você pega Freud, falavam sobre essa falta que o ser humano tem e que incansavelmente nós precisamos preencher. Só que a graça é que Deus pagou essa dívida. E a fé é a forma pela qual nos apropriamos disso. Como é que foi que Deus fez isso? Então hoje eu quero te convidar, e justamente porque estamos nesse momento de ceia, a olhar para o objeto no qual nós devemos depositar a nossa fé. E isso eu vou fazer de duas formas, tá? Hoje vai ser a primeira parte da pregação. Então, se você ficou aí no feriado de carnaval, não pôde viajar e ficou triste, olha só, você vai pegar a primeira parte. O pessoal que vai vir domingo que vem vai ficar mais perdido que surdo em bingo. Por quê? Porque nós vamos fazer a segunda parte. Né? Então, surdo em bingo, né? Oh, alguém pegou essa água aqui, não sei se era do louvor, vou usá-la. Foi Felipe? Obrigado, Felipe. Então, vamos para o livro de Colossenses, e nós vamos ver a primeira parte, que significa Cristo como nosso Cordeiro. E a segunda parte vai ser Cristo como o Senhor. Então, nessa primeira parte é o servo, o cordeiro entregue à cruz, e a segunda parte é o ressurreto Senhor do universo que tem autoridade para governar a terra. Certo? Então vamos lá. A primeira parte está em Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 8. Tá? Então nós vamos ler o texto todo, do 8 até o final do versículo, e depois eu quero olhar partes para que nós vejamos, tá bom? Então diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. O Jaime leu para nós aqui, Paulo falando de Gálatas, a mesma coisa. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Tudo aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido pelo ligamento de juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda permanecessem a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque,
Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por isso eu coloquei essa imagem aqui, que ela reflete muito bem um pouco do que Paulo está falando sobre como o Antigo Testamento e todo o seu ritualismo é tão somente uma sombra da cruz, que aponta para a cruz. Vamos imaginar um pouquinho, e a melhor ilustração que eu tive a respeito desse texto foi por um teólogo chamado Jesus, como é que eu esqueci o nome dele? Augusto Nicodemos. Ele fez uma ilustração que eu achei muito boa, muito boa. Ele tem um livro, na verdade ele tem uma sequência de livros, mas num deles ele fala assim, ele diz, o fato de o Antigo Testamento ser uma sombra, imagina que nós temos um refletor atrás de nós, e nós estamos olhando lá na frente. Não é o mito da caverna de Platão, fica tranquilo. Só que aí vem alguém chegando por trás. E é claro que a projeção dessa luz faz com que nós enxerguemos a sombra dessa pessoa que está se aproximando. Mas nós não sabemos a sua altura, nós não sabemos a cor dos olhos, nós não sabemos o cabelo dessa pessoa, nós sabemos que tem algo chegando até nós. Agora imagina que essa figura chega até nós, fica na nossa frente, e nós agora podemos vê-lo plenamente. Certo? Esse é Jesus. O Antigo Testamento e todo o seu ritualismo é aquela sombra de Jesus na luz de Deus projetada em que aquilo era que o homem podia vê-lo. Aí agora Jesus pega e se prostra na frente e você diz assim, Jesus, vai um pouquinho para o lado que eu preciso continuar apreciando a sombra. Estão entendendo o que é voltar para o ritualismo do Antigo Testamento? Estão entendendo que, agora a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo como os judeus faziam? Agora a gente não pode manusear isso, não pode manusear aquilo como os judeus faziam? Porque agora a sombra se foi. Nós estamos diante daquele que é exatamente tudo o que precisava. Por isso que tentar viver uma vida de religiosidade e achar que isso nos faz melhor que os outros é uma fria. Pior ainda é tentar achar que isso é o meio ou o objeto aonde nós devemos colocar a nossa fé. A nossa fé tem que estar plenamente colocada em Cristo, e é isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele está preso na cidade de Roma. Pelo menos eu creio que é em Roma, alguns teólogos acreditam que é em Cesareia, e tudo bem. Se você acredita que Paulo está preso, nós fechamos o acordo agora aqui e assinamos no cartório, não tem problema. Paulo está preso, e ele recebe um rapaz chamado Epáfras, que provavelmente ouviu o evangelho de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, e Epáfras, então, é provavelmente, se não o implantador, é um dos grandes iniciadores da igreja da cidade de Colosso. Tá? A igreja está passando por vários problemas, como nós. Como quem está lendo o livro de Apocalipse, sabe que as igrejas de Apocalipse estão passando por problema. Né? Eis aí a nossa grande tribulação. A igreja está enfrentando esses problemas, e é engraçado que na cidade de Colossos há especificamente um tipo de sincretismo religioso que é uma mistura de judaísmo, cristianismo e um início de gnosticismo, vamos usar assim. E esses caras então pegaram um caldeirão, jogaram tudo isso ali dentro, fizeram uma grande sopa e disseram agora isso aqui que nós temos que fazer. Epáfras então vai até Paulo dizer, Paulo, nós somos confusos. Claro, é uma igreja do primeiro século, ela está nascendo agora, o cristianismo está surgindo, é normal que tenha dúvidas. Você provavelmente tem dúvidas a respeito do teu cristianismo. Eu tenho, então é normal que essa igreja tenha. Então a ênfase dessa chamada, alguns teólogos chamam de a heresia de Colossos, é a ênfase no misticismo mais o legalismo. Por isso que você viu ali Paulo dizendo, tem gente dizendo que viu anjos e que recebeu visões, e ao mesmo tempo você tem que comer a comida certa, não pode comer nada que seja fermentado, você tem que ser circuncidado. Então eles misturavam as duas coisas. É chamada então de a heresia de Colossos. Nós não temos essa repetição desse problema aqui em outro lugar do Novo Testamento, por isso é chamado assim.
E, na verdade, isso tudo junta com uma influência neoplatônica, ou seja, o platonismo está retornando, depois de 3 ou 4 séculos adormecido, a filosofia platônica está retornando, e ela vem agora meio que travestida na forma de um gnosticismo. Mas ainda é o início, não é o que nós conhecemos como gnosticismo. Para vocês terem uma ideia, em 1945 foi encontrado em uma cidade chamada Nag Hammadi, no Egito, um rolo, uma espécie de biblioteca pré-gnóstica. E é interessante que isso tudo estava em grego, e muitas das palavras que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento, que eram novas, elas são exatamente correlacionadas com essa palavra, com essas palavras desse gnosticismo, ou desse novo gnosticismo que está surgindo. Por exemplo, os gnosticismos também falavam de plenitude, o plereuma, que o grande sábio que conquistasse a gnose receberia plenitude. O que Paulo fala? Vocês querem plenitude? Plenitude é Cristo. Eles também falavam sobre o ser carnal e o ser espiritual, e Paulo também fala isso. Vocês não entendem porque vocês ainda são carnais. Paulo está usando os termos deles, no dia deles, e explicando que Cristo, por meio do Espírito Santo, é o que nos faz deixar de ser carnais. Também fala sobre os rudimentos do mundo. Tu diz assim, o que são esses... Paulo fala aqui os rudimentos do mundo, aqui, os princípios elementares do mundo. Aí você diz assim, nossa, o que Paulo está falando aqui? Dentro do gnosticismo, os rudimentos elementares do mundo seriam anjos, colocados em planetas ou corpos celestiais perto da Terra, que seriam os transportadores da mensagem de Deus para os homens. E aí Paulo fala que os rudimentos do mundo é próprio Cristo. Mas olha só, vocês estão escravizados a filosofias vãs, enganosas, fundamentadas nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, e não em Cristo. Paulo está dizendo, gente, acorda, parem de acreditar nessa bobagem que vocês têm acreditado. Voltem ao elemento central de toda a fé. Então, nós vamos ver depois de Paulo, depois dos apóstolos, os pais da igreja, Justino, Irineu, Tertuliano, combatendo a mesma heresia, agora já assim num corpo muito grande. E esse gnosticismo foi o maior perigo que o cristianismo teve no início, nos primeiros séculos, porque se não fosse por Paulo, Justino, Irineu e Tertuliano, talvez nós seríamos hoje gnósticos e não cristãos. Vamos olhar agora o que Paulo então está falando para nós. Ele diz o seguinte, dos versículos 8 a 10, Cristo é suficiente e nós não precisamos de nenhum tipo de misticismo em nossa religião. É isso que Paulo vai falar. E ele fala assim no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, fundamentadas nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, olha Paulo usando todos os argumentos deles, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu vou dizer para vocês que eu não gostei da tradução desse versículo 10. E tudo bem, eu não vou condenar a NVI, que é a versão que eu estou usando. A NVT traz muito melhor, mas esse versículo 10, ele é muito mais rico do que simplesmente, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu conheci alguns dos tradutores da NVI, eu os respeito, alguns já faleceram, como teólogos, mas eu prefiro uma tradução muito mais antiga, mas que traz muito mais a verdade do texto. Olha o versículo 10, lido em uma forma mais, talvez, literal. E vós estai tendo sido completados dentro dele. Ou seja, nós estamos continuamente sendo tornados completos dentro de Cristo. É isso que ele está falando aqui. O qual é o cabeça de todo principado e potestade. Olha como é mais rico isso. Nele, em Cristo, por estarem nele, vocês estão sendo tornados perfeitos. Ele está completando vocês dentro do seu próprio seio. Fora de Cristo,
Qualquer oferta religiosa tem como objetivo ser uma armadilha para alguém. É isso que Paulo fala, que ninguém vos engane e os escravize. E a palavra vãs, enganosas, é a palavra uma armadilha, que ninguém arme uma armadilha religiosa na qual você entra, se fecha e depois você nunca mais sai. Não permita que isso aconteça. Então ele está dizendo que fora de Cristo, a oferta da religião tem como objetivo só prender a mente humana com enganações filosóficas e com tradições humanas. E nós ficamos presos a isso. Aí você fica preso no que fazer, no que comer, em como andar, no que vestir, quantas horas vai orar, o que você vai ler, como você vai fazer, e aí se torna uma prisão. Então Paulo fala, não permita que pessoas carismáticas, de boa lábia, com uma aparente erudição, engane teu pensamento. Fica alerta, presta atenção, olha, vai ler a Bíblia? Lê mais de uma versão. Lê mais de uma versão, lê 3, lê 4, lê 5, lê 10. Veja se é isso mesmo que está sendo dito aqui na frente. O Edgar falou isso, mas será que é mesmo? Deixa eu ir para a Bíblia aqui, vamos ver o que é. Vamos ver o que a outra versão aqui fala. Interessante. Vamos pegar um comentário de Colossenses, quem sabe. Isso é necessário. Porque a verdadeira fé alicerçada em Cristo, exige trabalho da nossa mente. E eu sei que hoje nós vivemos em um mundo em que não nos permite. A gente gosta de vídeos curtos de 5 minutos no YouTube que me expliquem o sentido da vida. Eu vou dizer que você não vai conseguir. Eu lamento. Pode assistir quantos você quiser. Porque há coisas muito mais complexas. Não, as religiões são todas iguais, vamos andar todos juntos, abraçados, que legal. Gente, se você deixar um judeu e um cristão conversarem por mais do que meia hora, já vai dar rolo. Por quê? Porque você crê que o Cristo é o Messias que eles esperaram e eles perderam o bonde, eles perderam o ônibus do Messias e agora estão perdidos lá na parada esperando o Messias chegar. E para ele você vai dizer, não, você foi enganado por um cara que na verdade em vez de o ônibus do Messias, tu embarcou num patinete e Jesus não é o Messias. E você acha que é. Mas nos primeiros 5 minutos a gente consegue conversar e tomar um cafezinho junto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a plenitude não está em uma religião de mistério. Em revelações, em livros que eu tenho que agora fazer o código da Vinci, literalmente. Lembra do filme, do livro? Não sei o que você viu, assistiu. Olha só, agora as coisas... Né? E a gente fica somando e a gente vira uma religião de mistério. E o cristianismo não foi para isso. A plenitude está em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, versículo 10, lido de uma forma mais legal, todos nós já recebemos plenitude, ou todos nós já estamos completos. Em Cristo. Não precisa de mais nada. No sacrifício de Cristo na cruz. Perdoados, justificados, selados pelo Espírito Santo, não tem mais nada que é necessário. Mas eu não preciso ficar meia hora ajoelhado lendo a Bíblia. Não. Puxa, eu não preciso acordar às 4 da manhã e ficar fazendo algum tipo de oração mística que Deus só recebe se for feita às 4 da manhã. Não. Mas então eu não tenho que subir um morro e lá no morro orando eu vou receber uma revelação legal. Não. Você quer fazer tudo isso? Não tem problema. Quer acordar às 4 horas da manhã para orar? Quer subir um morro para orar? Faça o que você quiser, mas não ache que ao fazer isso você está tendo um pouco mais de Deus ou do Espírito. Porque isso não faz o menor sentido. Nós já fomos perdoados, justificados, selados, não tem mais nada a ser acrescentado. Cristo tem autoridade sobre todos os corpos celestiais, por isso que Paulo ainda dá aquela cutucadinha. Vocês estão atrás dos elementos, dos princípios elementares do mundo, ou seja, esses anjos que vocês acham que trazem mensagem, Jesus está acima, governa sobre todos eles. Então, não faz mais sentido você recorrer a eles uma vez que você tem Cristo na tua frente. Lembra que eu falei quando você diz assim, Jesus, dá licença que eu estou apreciando essa sombra. E Jesus diz, sombra é minha, querido, sou eu. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Vocês estão mandando os Cristos sair da frente porque vocês querem apreciar a sombra dele. Versículos 11 a 13,
Paulo agora vai falar que nele, ou seja, em Cristo, vocês foram circuncidados. Por quê? Porque tinha uma galera em Colossos dizendo assim, se você não for circuncidado, você não é de Jesus. Tem que ser circuncidado, por quê? Porque lá no Antigo Testamento não é circuncidar. Aí Paulo fala que em Cristo vocês já foram circuncidados, olha só que legal. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo. Que é o quê? É o despojar do corpo da carne. Quando é que isso aconteceu? Quando é que nós fomos circuncidados? Aí Paulo diz, nós também temos o nosso elemento. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. De novo, não é o batismo que salva, mas aquelas pessoas que estavam chegando para o cristão dizendo assim, e aí, tu tem relação com Jesus? Tenho, inclusive eu já fui até batizado em Cristo. Não, mas não basta. Já cortou lá? Não. Então tem que cortar. Senão você não vai para o céu. Né? Cristo é suficiente sobre o legalismo religioso. Cristo é suficiente sobre o misticismo religioso e agora Cristo é suficiente sobre o legalismo religioso. O judaísmo ele tem basicamente, aí eu vou falar basicamente realmente, tá? Basicamente 4 alicerces que o judeu tinha que obedecer. A lei mosaica, depois transformado, o Talmud transformou aquilo em um catatal de coisa. Então a lei, a circuncisão, a dieta alimentar restrita e o calendário religioso. Se você cumprisse essas 4 coisas, você era considerado um bom judeu. Paulo agora vai falar que a circuncisão humana, ela não possui efeito nenhum para levar-nos a entender Deus. Pelo contrário, isso é feito agora mediante Cristo, e a nossa declaração de que somos cristãos não repousa na circuncisão, mas o nosso batismo. É a confirmação de que nós temos uma fé depositada em Cristo. Por isso, comunidades que batizam crianças, elas, depois que esse adolescente cresce um pouquinho, eles fazem a confirmação. É assim que se faz com os luteranos, é assim que se faz com os presbiterianos. E o católico tem o crisma, que é a mesma coisa, é a confirmação. A palavra crisma significa confirmação. Que aí, então, a ideia do católico é quando você recebe, por isso, em geral, o símbolo do crisma é uma pomba, porque pomba é o Espírito Santo que repousou sobre Jesus no dia do seu batismo, né? Então, o católico tem a ideia de que ali no crisma, quando você confirma a tua fé católica, você recebe o Espírito Santo e agora você está capacitado a exercer um ministério dentro da igreja. As igrejas que não têm batismo de crianças já unem tudo. O batismo é também o momento da confirmação da tua fé. E agora você é adulto o suficiente para dizer, eu estou me confirmando aqui. Primeiro fizeram teus pais e o ministro religioso na torcida, vamos dizer assim, ou na ideia de que você andaria com Cristo. Mas quando você faz, então, a confirmação ou o crisma, você está andando por tuas próprias pernas junto com Jesus. Então, essa é a ideia. Tá? Então, por isso que, inclusive, o católico, você tem um padrinho do batismo e você escolhe um outro padrinho na época de ser crismado, porque essa pessoa vai andar com você nesse momento que você agora está dizendo, eu vou andar com Jesus. Tá? Então, são esses os simbolismos que trazem essa ideia. Só que, então, o judeu ele tem a lei, a circuncisão, a dieta e o calendário religioso. E Paulo fala que isso nada tem de função. E o batismo, então o batismo é santo? Não. Porque assim como no Antigo Testamento, muitos dos profetas diziam para o judeu que ele tinha que ser circuncidado de coração, circundem o vosso coração, também o batismo tem que ser feito de uma forma pessoal, única, ou a confirmação que seja, tá? Mas ela tem que ser feita de forma pessoal e única, no meu coração. Senão vai entrar um pecador molhado e vai sair um pecador que vai continuar molhado, sem função alguma. O batismo não é mágico. O batismo não é poderoso. O batismo é tão somente você dizendo para a comunidade, eu assumo essa fé como minha fé. Eu assumo essa prática como minha prática. Então, em Cristo,
a obra está completa. Não precisamos mais correr atrás. Então Paulo fala, não permita que ninguém julgue, versículo 16 eu estou lendo agora, pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação às festividades religiosas, ou celebração das luas novas, dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade se encontra em Cristo. Versículo 20 ele fala, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria e uma pretensa religiosidade e falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor para refrear os impulsos da carne. Versículos 14 e 15, Paulo vai falar que Cristo é maior que a lei, ou Cristo é suficiente diante da lei. Essa é a ideia. Então, Cristo é suficiente sobre o misticismo, Cristo é suficiente sobre o legalismo, e Cristo é suficiente sobre a lei. Por isso que Paulo vai falar em Romanos muito a respeito da lei. E eu gosto muito do texto de Romanos 5,20, que fala que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Esse é o papel da lei. A lei é mostrar que você está errado. Imagina que eu, sem imaginar ou sem conhecer, desço aqui na terra e eu entro em uma propriedade que não é a minha. Tive alguma dificuldade, mas consegui romper o cadeado, entrei, a porta estava trancada também, mas meti o pezão e cheguei agora nessa casa, abro a geladeira e começo a consumir o que lá está, começo a me aproveitar de tudo que essa casa tem. Dou uma de cachinhos dourados, só que menos bonitinha, né? O dono da casa chega e diz assim, opa, está acontecendo alguma coisa. Quem é esse louco dentro da minha casa? Ele liga para o 190. De repente, eu estou lá aproveitando minha televisão, comendo minha comidinha, nessa casa que eu encontrei. Entram os policiais com toda a sua educação, cacetete, soco e tudo mais, me levam para a cadeia, e aí então eu sou colocado diante de um juiz sob a acusação de fazer uma invasão de propriedade privada. Eu digo, ué, mas não sabia disso. Aí o juiz tem que dizer o quê? Existe uma lei, aqui na cidade de Caxias do Sul, no Brasil todo, na verdade, em que quando você invade uma propriedade que não é tua, sem autorização do dono, sem algum contrato em que o dono está te permitindo fazer uso dessa propriedade, você é um criminoso. Pô, eu sou um criminoso? Eu não sabia dessa lei. Pois é, querido, eu lamento não saber dessa lei, não funciona. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Quando eu, achando que eu sou bom o suficiente, que eu sou legal o suficiente, que eu estou fazendo tudo certo, eu olho para a lei e a lei diz, não, você não está, você nem começou. Eu digo, puxa vida, é feio esse negócio, né? Então a lei é só por isso. E Paulo fala que Cristo é superior à lei. A lei que nos acusa, ela não é suficiente para apagar o pecado, porque agora eu estou sendo acusado diante de um juiz e eu vou ter que receber a penalidade por uma invasão de propriedade privada. E eu tenho que cumprir esse tempo de cadeia. Como é que se cumpre esse tempo de cadeia? Indo para a cadeia. A não ser que alguém diga, eu já cumpri esse tempo de cadeia. E é Jesus. Então, aquilo que a lei nos acusa, Cristo paga. É isso. É por isso que, pela graça, por meio da fé, recebemos perdão. Porque Cristo pagou. Aí vamos olhar agora os versículos 14 e 15. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ponto. Cristo já cumpriu a lei por nós. Então esse negócio de tentar voltar para cumprir a lei, Paulo fala, é vazio. Não existe isso.
tentar voltar, não, os judeus não comiam carne de porco, então eu não posso comer carne de porco, sendo que outros autores do Novo Testamento já falaram que isso é uma bobagem. Nós ainda hoje temos seitas cristãs que teimam em manter isso. Não, o dia de guardar a Deus é o sábado, não é o domingo. Então o sábado é o dia certo. Diz assim, poxa vida. Cristo triunfou sobre tudo isso como um general romano. Paulo está vendo aqui agora quando acontecia isso. Imagina que Roma estava invadida a tua cidade. Aí Roma ia lá, matava muitos soldados, prendia os nobres da cidade. Quando o general ia voltar para Roma, ele era aplaudido pelos cidadãos romanos como um grande conquistador, com uma coroa de louro na cabeça, montado em um cavalo branco, e os seus soldados passavam atrás dele, e todo mundo jogava flores para essa galera, e no fim dessa procissão toda, vinha essa elite que foi capturada, despojada de todos os seus bens, despojada de todos os seus valores, humilhada, correndo atrás de toda essa galera, recebendo as vaias dos romanos, tomando fruta podre, tomando um monte de coisa para ser humilhada. Paulo está dizendo que é isso que Cristo fez com tudo aquilo que nos acusava. Foi humilhado, porque ele venceu na cruz de uma vez por todas. Cristo é superior ao misticismo, ao legalismo, à lei, e Cristo é superior, então, a todas essas regras alimentares que ele vai continuar do versículo 16 a 19. Cristo é o único objeto restante agora. Tudo mais que era sombra foi dissipado pela sua luz em nós. E somente Cristo é capaz de refrear os impulsos da carne. Não há religiosidade que produza isso. Não, mas aquele negócio que me falta, que eu estou procurando, talvez eu vá encontrar aquilo. Se eu arrumar um namorado, uma namorada, acho que já dá uma refreadinha. Não. Não, se eu comprar um carro novo, um carro mais legal, o meu está muito velho, está muito complicado. Não. Mas se eu fizer uma aquisição legal de alguma coisa, não. E se eu fizer uma viagem, aquela dos sonhos, uma viagem assim, aquela em que eu vou me descobrir. Então eu vou viajar e vou me descobrir, daí eu vou saber quem eu sou, e daí eu vou voltar diferente, mudado, vou voltar com um significado na vida. Não. Não. Porque nada em nenhuma dessas práticas tem o poder de refrear os impulsos da carne. Somente Cristo. Então Paulo está dizendo que vocês, cristãos da cidade de Colossos, que acham que vocês conseguirão progredir espiritualmente, se vocês começarem a acrescentar à vida de vocês coisas místicas, legalismo religioso, obediência à lei, eu vou dizer para vocês que vocês estão andando no caminho errado. Porque só tem uma coisa suficiente: Cristo. Lembra que eu comecei aqui falando sobre um menininho que tinha um problema no seu transportador de creatina e por isso ele era subnutrido, subdesenvolvido e não tinha como ele progredir? Se eu não me engano, o pai falou que ele tinha 7 anos de idade cronológica, mas ele tinha 2 anos de idade mental e física, por causa dessa insuficiência do transportador de creatina. Cristo pagou. Cristo é suficiente na cruz, pagou todas as coisas. A graça de Deus é que toda a morte, todo o pecado, toda a desgraça que deveria ser sobre nós, é colocada na cruz e Cristo se torna desgraçado por nós. É isso que Isaías fala. Ele tomou sobre nós todas as nossas iniquidades, sobre si todas as nossas iniquidades. A fé é tão somente o transportador desta graça, que uma vez que nós entendemos que Cristo é suficiente e honramos a Deus entendendo que isso é a graça, porque jamais seríamos suficientes para pagar esse pecado,
A fé é o elemento pelo qual isso agora alcança a minha mente, o meu coração e passa agora a se tornar o meu meio de vida. Por isso Paulo fala em Romanos, por isso Abacuque falou no livro de Abacuque e por isso Martinho Lutero, quando inicia a reforma, fala: o justo viverá pela fé. Porque a fé é o transportador, é o meio pela qual a graça chega até a minha mente. Cristo é suficiente. Não tem nada mais que precisemos acrescentar a essa obra maravilhosa. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos muito gratos por essa maravilhosa obra que Tu fizeste em nós. E Tu tornou ela disponível. E obrigado porque nos alicerces da fé, Cristo, a graça, fazem parte disso tudo. E nos mostram realmente como devemos viver. E a forma pela qual devemos viver. E como devemos agora nos relacionar contigo. Senhor, não sejamos uma igreja que permita que vãs filosofias, legalismo religioso, se torne realmente a nossa essência. Porque, na verdade, a essência é o sacrifício de Cristo na cruz. E isso para nós é suficiente. Nós queremos agradecer isso. E queremos viver por isso. Senhor, que Tu estejas agora nos abençoando e nos permitindo participarmos dessa ceia, entendendo completamente esse objeto de graça pela qual a nossa fé nos revela. A cruz plena e total. A única forma que nós temos de nos apropriarmos de tão grande salvação. Em nome de Cristo. Amém.